Vamos abrir Provérbios 12. Do versículo 20 ao 28. Provérbios 12, do 20 ao 28. A fraude no coração dos que maquinam o mal, mais alegria têm os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estutícia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Amém. Vocês lembram que os 10 mandamentos começam com não, ou tem 8 mandamentos que falam não, não, não. 2 mandamentos que usam o positivo. Lembra de santificar o dia do Senhor e honra teu pai e tua mãe. Eu vou usar então esse princípio do não. Há um contraste aqui entre o homem bom e o homem mau. Então eu vou dar ênfase ao homem mau, para a gente aprender por esses provérbios aqui o que não devemos fazer, ficar mais fixo na nossa mente. Ele diz o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer nos versículos, esse contraste. Eu vou dar ênfase à parte negativa, não faça isso. Então, vamos abordar por esse prisma Provérbios 12, de 20 a 28. Vou falar um pouco do homem mau. Como é este homem mau e a origem do seu comportamento. Vejam que no versículo 20 diz: a fraude no coração dos que maquinam o mal, dos que planejam. Em outra tradução, o coração de que vive planejando maldade está cheio de engano e falsidade. Por que isso aqui é importante em relação ao homem mau? Aqui está nos revelando que o homem mau é mau por causa do coração que ele tem. Não reside a perversidade dele nas circunstâncias como se defendem hoje, por exemplo, né? Atribui que o homem é ruim porque ele veio de uma situação econômica ruim, mora num lugar ruim, enfim, isso coopera para ele ser uma pessoa ruim. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos deixam claro que o homem é mau por causa da natureza ruim que ele possui. Que nas Escrituras usa, por exemplo, a expressão coração de pedra. Graças ao Senhor, nós não somos maus nesse sentido, porque Deus tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Então, ele é mau, e por que ser mau, ele planeja
o engano e planeja a perversidade. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é que não são as circunstâncias que produzem um homem mau, mas sua natureza corrompida, herdada do seu pai Adão. Que a gente bote isso no coração. Ninguém é ruim porque está numa casa, em um bairro, em uma situação econômica ruim. Ele é mau por causa do coração dele. Porque se fosse assim, pessoas ricas não seriam pessoas más. E nós encontramos pessoas ricas más, né? O Senhor Jesus Cristo respondeu a isso, dizendo, quando ele fala do que purifica o homem, né, o que contamina o homem, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus planos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então a maldade do ser humano está no coração. As circunstâncias vão despertar e potencializar sua natureza má a fazer o mal. Sim, ele já é mau. Agora, vivendo num ambiente que é frutífero, que é propício a despertar essa natureza, como diz a palavra do Senhor, as más conversações corrompem o bom costume. Aí sim, eu já sou ruim por natureza, e aí eu ando com pessoa ruim, isso vai aflorar, vai despertar, é como regar aquela árvore, aquela plantinha para dar o determinado fruto. Se sua natureza for mudada, as circunstâncias perderá o poder de atração sobre ele. Então vejam, por exemplo, quantas pessoas continuam vivendo na pobreza, na miséria e encontraram Cristo. E aí saíram das trevas e agora estão na maravilhosa luz. Continuam vivendo na mesma situação econômica, né? Morando no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas, mas agora é um novo homem, uma nova mulher. Lembrem, Jó, por exemplo, Ló morou numa cidade mais pervertida que podia existir, Sodoma, né? Sodoma, e também Lebanon e Gomorra. Diz a palavra sobre esse homem que tinha um coração regenerado. E ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agonizado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Então ele não se deu ao pecado vivendo numa cidade de pecado, porque ele tinha um coração. Então a origem do mal está no coração do homem, né? Então a gente tem de pedir, se a gente é uma pessoa má, né? Ó Senhor, dá-me um novo coração, um coração, um cântico regenerado, um coração transformado. E aí então, ele diz no versículo 21 que esse homem que tem um coração de pedra, que tem a natureza de Adão, ele vai se dar mal. O homem mau vai acabar mal. Diz, nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Noutra tradução, nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldade. Ele não quer dizer que não acontece doença, desemprego, ele não está falando dessas questões, ele está usando essa linguagem para dizer, olha, o mal vai se dar mal. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E aí reporta algo mais profundo do que na terra. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso segue
o juízo. Então, aprendam, o castigo contra os pecadores não se manifesta imediatamente, porque Deus está dando oportunidade para se arrependerem. Então a gente pensa que o fato dele ser mau, ele logo vai ser sucumbido, não. Diz a palavra, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então Deus, cada dia que tem um novo dia, é a oportunidade de todo homem se voltar para Ele, deixar o mau caminho, voltando para o Senhor. Essa vida aparentemente tranquila dos pecadores, do homem mau, não exclui a sentença que está sobre ele. Ele pode parecer aos nossos olhos uma pessoa tranquila, uma vida tranquila, uma vida boa, mas quem anda no mal está numa situação de condenação, de juízo. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Já tem uma sentença contra ele por causa dos seus erros. Então, no acerto de contas eterno, ele vai colher aquilo que plantou durante toda a sua vida. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, o homem que tem um coração de pedra vai se dar mal no dia do juízo, ainda que nessa vida a gente não veja essa concretização. Terceiro, o homem mau se dá a conhecer pelos seus atos. Versículo 23. Vou ler noutra tradução. O homem sensato não fica exibindo o seu conhecimento, mas o tolo demonstra a todos sua ignorância. Então, o que ele quer dizer com isso? É que o sábio, ele dá conselho sábio, mas ele não joga conversa fora. Ele investe naquilo que pode dar resultado, que tem um potencial para dar resultado, né? Enquanto que o homem insensato, o homem mau, é uma pessoa exibicionista, é uma pessoa que fala demais, é uma pessoa que demonstra não saber realmente das coisas. Então, pelo que ele fala, pelo que ele faz, dá para se conhecer um homem que tem um coração mau. Em outras palavras, primeiro, o conteúdo do seu falar é desprovido de benefícios eternos. Vejam, ele faz o contraste entre o homem bom e o homem mau. O homem bom é prudente no falar e o homem mau, ele abre a boca sem controle. E a gente observa na fala de ambos, é o fruto que isso vai produzir. O homem mau é desprovido dos benefícios eternos. Todo o conselho que ele possa dar nunca vai nos conduzir à eternidade. Pode até trazer algum benefício aqui na terra, algum tipo de gozo aqui na terra, mas nunca nos dará as coisas eternas. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira, que tem cauterizado a própria consciência. Então, eles falam coisas aparentemente interessantes, mas o que a gente precisa focar é o seguinte: isso vai dar no quê? Vai me levar para onde? Nunca leva para a vida eterna. O argumento desse falar dele é uma ideia de que é inerrante às suas proposições, às suas afirmações. Ele transborda isso no seu falar, dizendo que o que ele ensina, o que ele fala, vai tirar grandes proveitos. Mas isso é uma verdadeira falácia. Não confie em príncipes, nem filho de homens,
em que não há salvação. Sai o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem a Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Então, ele não nos leva para a vida eterna. O que ele afirma não, na verdade, não é verdadeira. O que ele fala não é verdadeiro, sim o que Deus fala na sua palavra. Então, as suas afirmações se manifestam pelo seu comportamento, não só pelo que ele afirma, não só pelo que ele ensina, mas também como ele age. Pelo fruto se conhece uma árvore. Esse homem mau, ele vai manifestar algumas características. Primeiro, o homem mau não tem domínio sobre sua vida. Vamos ler o versículo 24. O homem diligente dominará, mas a mão remissa será sujeita a trabalhos forçados. Ele aí, veja o contraste aqui, eu vou dando ênfase ao homem mau, que é o escravo aqui dessa história. O homem mau não tem domínio sobre a sua vida. O homem que é trabalhador, o homem que é dedicado, ele vai ter o que é necessário e muito mais. Ele pode até progredir e prosperar na vida por causa da diligência. Mas o homem que é relapso, o homem que não liga, ele sempre vai estar em situação de aperto e dificuldades. O ensino é, então, que esse homem mau, ele não tem domínio sobre a sua vida. A negligência, por exemplo, em conhecer o caminho da verdadeira vida, conduz à ignorância. Quando nós não nos dedicamos, e esse homem mau, ele não se dedica, mas o crente pode parcialmente fazer isso. Quando nós não dedicamos a conhecer o verdadeiro caminho da vida, isso vai nos conduzir a um caminho da escuridão. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, ele despreza o verdadeiro conhecimento, ele não é diligente em tentar conhecer a verdadeira vida e por isso ele vai para o caminho da ignorância, o caminho da escuridão. A negligência em aplicar esse conhecimento, às vezes ele até ouve o conhecimento, mas ele não aplica, ele não, como diz uma passagem, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, eu vou comparar um homem insensato. Então a negligência, às vezes até ele ouve, em aplicar o conhecimento do caminho da verdadeira vida, conduz à insatisfação. Toda pessoa que não segue o conselho de Deus, sente vazio no seu coração, sente uma inquietação no seu coração. Diz a palavra, em Gênesis, o próprio Adão, lembre do nosso pai Adão, depois que ele come do fruto proibido, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber? Ele perguntou, eu estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Vejam a insatisfação que Adão é visitado porque ele não escolheu o caminho da vida. E todo homem que não escolhe o caminho da vida mergulha numa situação de insatisfação, de inquietação interior, porque só Deus pode nos satisfazer. E só Deus dá o verdadeiro caminho da satisfação. A negligência também em perseverar no caminho, porque às vezes esse homem mau ouve e não pratica, e às vezes até ele começa, mas não persevera. Ser fiel
até a morte, e dar-te a coroa da vida. A negligência em perseverar no caminho da verdadeira vida conduz à perda do prometido, porque Deus só vai conferir o que Ele promete a quem continua no seu caminho. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, secará, e o apanham, lançam no fogo e os queimam. Então, esse homem, ele é negligente quanto à verdadeira vida. Ele não procura conhecer a verdadeira vida, ele não aplica o caminho da verdadeira vida, ele não persevera no caminho da verdadeira vida. Em segundo lugar, esse homem mau é caracterizado pela preocupação por não concordar com a palavra de Deus. Leamos o 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A boa palavra é a palavra de Deus. Porque ele não estou dizendo que o crente não é ansioso, ou pode ficar ansioso. Eu estou falando de um princípio geral. O princípio geral é o seguinte, que o crente, quando está trilhando o caminho do Senhor, a ansiedade não o abate. Deixa eu explicar também de novo, que aqui tem uma questão de saúde, né? Se a pessoa tiver algum tipo de distúrbio nos neurotransmissores, serotonina e coisas desse tipo, tiver baixo, ele vai entrar em ansiedade, em tristeza e preocupação. Por isso que ele geralmente vai no médico e toma antidepressivo. Ou então, se ele tiver um problema físico, por exemplo, tireoide, se a tireoide estiver produzindo muito hormônio, a pessoa, hipertireoidismo, a pessoa vai sentir angústia por causa do excesso de hormônio que ela tem. Então, a pessoa pode ser ansiosa por uma questão física e pode ser ansiosa por uma questão da mente, dos neurotransmissores. Eu não estou falando desse tipo de ansiedade, porque esse tipo de ansiedade a pessoa vai ter de ir no médico para tomar medicamento e tratar, e a ansiedade vai desaparecer. A ansiedade aqui citada é a ansiedade da maneira como a pessoa encara a vida, como a pessoa vê a vida. E a vida que Deus apresenta para nós é nos livrar de todo tipo de ansiedade. O homem mau, porque ele não aceita viver conforme o propósito de Deus, ele é jogado na ansiedade. São assim os ímpios. Eles se preocupam com comer, com beber, ou com investir, né? Então, a ansiedade, do ponto de vista bíblico, é provocada por não estarmos no centro da vontade de Deus. Quando não é clínica, quando é na mente, a ansiedade é porque a pessoa não está dentro da vontade do Senhor. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu ando com Deus, eu ando no caminho de Deus, essas coisas não me afligem. Paulo diz: sei ter abundância, sei ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Dentro da vontade de Deus, a gente consegue viver na paz. Então, a ansiedade, do ponto de vista bíblico, é a inversão da prioridade. O que é prioritário se torna secundário e o que é secundário se torna prioritário. O homem mau, ele valoriza o que é secundário. O homem espiritual valoriza o que é principal. Cito Mateus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. Aí ele pergunta o que é mais importante: não é a vida maior do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos. A vida é mais importante do que a comida. O corpo é mais importante do que a veste. E nós somos mais importantes do que as aves e as flores. Deus cuida de nós. O homem olha para a coisa secundária e se agita. Nós olhamos para o Deus vivo e nos tranquilizamos. A ansiedade, do ponto de vista bíblico, é não ter com quem falar e quem pode resolver as nossas preocupações. O homem mau, ele vai falar com quem? Ele não segue o Deus vivo e verdadeiro. Só existe um Deus vivo e verdadeiro e Ele está no nosso meio. Diz a palavra, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse homem mau dá orientações que conduz sempre ao desastre moral. Versículo 26. Vamos ler? O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Noutra tradução, o justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos vai desencaminhá-los. Evidentemente, ele não conhece o Deus da vida, ele não conhece a verdadeira teologia, a verdadeira ética, então tudo que ele vai aconselhar nunca vai ser por bem. Tanto é que tem um provérbio aí popular, me diga com que você anda, eu direi, porque é evidentemente que o conselho dele, ou bem ou mal, se ele for do bem, né? Então, um conselheiro, veja que esse homem justo sempre vai dar conselhos para coisas ruins e não boas. Ele não escolheu o caminho da vida. Lembrem, um conselheiro não convertido nunca apontará para o caminho da vida. Não pode, gente, uma pessoa que é descrente dizer a você, procure Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aceite as palavras dele, que isso não vai acontecer. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escárnios. Não é na porta de um bar que a gente vai encontrar um bom conselho. A gente conta o bom conselho com um bom conselheiro. Então, escolher um não convertido como conselheiro indica mais sobre o nosso estado do que da pessoa que está nos aconselhando. Quem procura buscar orientação na vida de uma pessoa que não teme a Deus para procurar a vida de Deus, está completamente equivocado. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. É isso que acontece. Apesar de um crente imaturo ser preferível a um conselheiro não convertido, devemos dar preferência aos crentes experientes da congregação. Se tiver de escolher entre um crente novo e um não convertido, pode escolher um crente novo ainda, porque ele tem alguma coisa de Deus para dar para você. Mas, de preferência, procure os experimentados na congregação para lhe mostrar o caminho que deve seguir. O homem mau não investe naquilo que é essencial. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Veja que ele não investe no que é essencial. Eu vou ilustrar aqui com a minha própria vida. Já tem séculos que eu não vou na cozinha. Você já viu que Ana sabe cozinhar tudo?
Eu não vou na cozinha mesmo, nem sei que dia que eu fiz ovo ou qualquer coisa assim. Mas se Ana, porventura, sair, já acontece algumas vezes, sair, não fez o almoço, qualquer coisa, e lá em casa, pela misericórdia de Deus, tem os ingredientes, tem galinha, carne, tem tempero. Eu sei cozinhar, mas quando eu olho que eu tenho de ir para a cozinha, tirar da geladeira, temperar, aí eu desisto eu vou esperar. Aí se tiver eu como um biscoito, bolacha, senão não como nada. Mas veja como é que ele diz, o preguiçoso não assará a sua casa. Acho que tem muita gente aqui que, como eu, pode dizer isso também. Dá uma preguiça de fazer a comida, de estar tendo comida, mas não faz, né? Mas o princípio aqui é mais do que o alimento em si. A ideia é que ele precisa comer, mas mesmo tendo ali para ele fazer, ele não vai fazer, ele vai ficar com fome, mas não vai fazer. Então, ele desiste aquilo que é essencial. Eu chamo a atenção aqui, o preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. Mas devemos, mais do que do sentido literal, aprender aqui o espiritual. O essencial da vida cristã são os meios de graça. A oração, a comunhão dos santos, a ceia do Senhor, a leitura da palavra. É interessante que fazemos todo tipo de atividade, mas na hora de ler e meditar nas Escrituras, bate a maior preguiça e deixamos para depois. Não é verdade que isso acontece? Eu falei da comida, literalmente, que a gente não vai para a cozinha, mas veja na nossa vida, a gente vai para a rua, trabalha, brinca, se diverte, toma banho, mas na hora de ler a Escritura, aí diz assim, que preguiça, estou cansado, eu já fiz tanta coisa hoje, amanhã eu lerei. Então o tentador, aproximando-se, disse, se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É o pão da vida, que a gente olha para o pão da vida e diz assim, hoje não, eu estou cansado, não tenho condições, e o pão da vida é desprezado. Fazemos todo tipo de atividade, mas na hora de orar, inventamos vários obstáculos e jogamos para o próximo momento. Não é verdade isso? Estão fazendo tudo. Na hora de orar, eu me lembro, isso aqui é quando Emanuel era criança, bebê, adolescente. Uma vez ele foi dormir. A gente era tudo beliche em casa. Eu ficava de cima, ele estava embaixo, e ele estava orando, dormindo, quase dormindo, cansado, mas estava orando, e dormiu, e eu também dormi. Quando eu acordei primeiro, ele acordou depois, e deu amém. Ele dormiu, ele estava orando, dormiu, e pensou que passou a noite toda em vigília orando, e deu o amém, né? Às vezes a gente dorme assim, dorme. Então, vejam, é interessante que diz, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Até Pedro, João, Tiago estavam dormindo nessa hora. Meus irmãos, fazemos todo tipo de atividade e vamos a todo lugar, mas na hora de adoração pública e comunhão com os santos, falta ânimo e a gente acaba não participando disso. E chama a atenção, o preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, o leão me pega. Não vou para a igreja não, vai chover. Não vou para a igreja não, a boca do rio está perigosa. Não vou para a igreja não. Mas ele foi para o trabalho, ele foi para o mercado, ele foi para o passeio, não teve leão, só tem o leão
quando vem para a igreja. Já viu? Então, diz o preguiçoso, eu não vou assar minha comida. Então, a comida aqui seria a palavra de Deus, a comunhão, os meios de graça que a gente não usa, a oração, a leitura da palavra, a meditação à palavra, a adoração pública, a comunhão dos santos. 28. O homem mau, terminando, né? O homem mau, devido a seu caminho mau, não encontrará a vida eterna. Leamos o 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Ele não trilhou esse caminho. Ele desprezou o caminho que era o caminho da vida. Ele foi sempre pelo caminho da morte, e ele dá na morte. Ele poderá encontrar o sucesso, mas não encontrará a vida eterna. Ele pode ter muitas coisas nessa vida, mas não terá a vida eterna. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma? Ele poderá encontrar o poder, mas não encontrará a vida eterna. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então veja, ele teve todas as oportunidades, mas buscou um caminho contrário, o caminho da vida. E no fim ele perdeu a vida eterna. Ele poderá viver no prazer, mas não encontrará a vida eterna. O homem que o campo dele produziu muitas coisas, ele disse: destruirei os meus celeiros, reconstruirei maior, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma: tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Concluo. O que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a origem do caminho mau está no coração. Então a gente deve pedir pelos amigos um coração novo. Senhor, tira o coração de pedra, dá um coração de carne. Porque o homem mau vai acabar mal. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. O homem mau se dá a conhecer pelo que ele fala, pelo que ele faz. O homem mau não tem domínio sobre a sua vida, ele sempre será um escravo. Ele não vai gozar da paz que o Evangelho produz se ele trilhasse pelo caminho. O homem mau é caracterizado pela preocupação, por não concordar com a palavra de Deus. O homem mau dá orientações que conduzem à perdição, à destruição. O homem mau não investe naquilo que é essencial. O homem mau, devido a seu caminho mau, não encontrará a vida. Que Deus nos livre do caminho do homem mau. Amém. Reverendo Cândido.